bem-vindos a mais um episódio do podcast A Infância Explica. E eu tenho a honra de receber aqui, na verdade em Orlando, nós não estamos no Brasil, um convidado muito especial que tem uma trajetória linda, de muita superação na vida. E hoje a gente vai receber o psicólogo, professor, palestrante, fundador da Educa e do Instituto Pleno Ser, Rossandro. Seja muito bem-vindo, querido. É a minha, Thelma. Eu estar aqui com você, encontrar aqui para a gente bater esse papo, falar. E é uma coisa que, de fato, gostei do tema do podcast, né? As nossas raízes explicam até onde a nossa árvore pode ser frondosa. Nossa, já começou arrebentando, né? Eu falo que o Rossandro, gente, toda vez que eu vejo ele, toda vez que eu te vejo, né, seja em podcast ou em palestras, eu acho profundamente inspiradora a forma que você consegue trazer conhecimento, ciência, com tanta humanização. Então, acho que a gente já pode começar esse podcast você contando um pouco sobre a sua história. Eu já vi você falando da sua infância no interior da Paraíba, que você passou por muitos desafios, principalmente com um pai ausente. Como que você acha que a sua infância impactou a sua jornada? A infância de todos nós impacta, inegavelmente. Acho que todos nós temos um referencial que começa a partir dessas experiências primitivas, no que a gente chama na psicologia de modelo de intimidade. Ou seja, como foi o modelo de intimidade com a minha família, com meus pais. Todas as famílias têm suas virtudes e imperfeições, algumas mais, outras menos imperfeições. Isso vai gerando meio que um rescaldo de dor, de angústia. E aí vai fazer com que você tenha que fazer uma escolha muito importante na sua vida, que vai definir seu futuro. Eu vou ficar me concentrando em tudo que não funcionou, no discurso compreensível da sua dor, e ninguém está negando dores e abusos que as pessoas podem passar na infância. Eu vou ficar contando para todo mundo a minha história, ou eu vou entender que ela tinha, como tudo na vida, um caráter pedagógico, e é nisso que eu vou me concentrar. Escolher entre aprender com as dores da vida, sem negá-las, sem menosprezá-las, sem deixar de se cuidar por causa das dores que te provocaram. Mas não ficar preso a essas dores, entender o caráter pedagógico que a vida tem. É aprender com isso e fazer diferente na sua vez. É uma escolha que define entre ficar preso ao passado, um passado que inviabiliza o teu presente e destrói o teu futuro, ou usar o teu passado como uma plataforma para que você se aprimore. Eu acho que eu passei um tempão no primeiro movimento, da mágoa, da dor, da raiva, do discurso da vítima, aí meu pai abandonou e era alcoólatra, e não sei o quê, e as dificuldades, e a fome e tal. E aí chegou um momento que eu acho que a minha alma olhou para mim e disse, cara, é lindo, as pessoas acham, se comovem com você, mas e você vai fazer o quê? Vai ficar só nesse lugar? Você também não tem sua cota de responsabilidade sobre a sua própria vida? Sua trajetória não tem um momento que começa a ser sua, em que em algum momento você tem que direcionar a sua vida e agir, né? Então, quando eu fiz esse movimento de me autorresponsabilizar e de fazer a pergunta mais infantil, embora tenha sentido fazer essa pergunta, ela é infantil no sentido de que ela não tem resposta, Thelma. Por que eu passei por isso? Ninguém sabe. Nem quem te machucou sabe por que te machucou. Você sabe, como alguém que lida com o comportamento humano, que muitas das pessoas que nos machucam estão muitas vezes tão somente reproduzindo padrões psíquicos de gerações transgeracionais. Padrão automático, que é a única forma que ela sabe. É a linguagem, né? que ela tem. Então, a questão que você falou, né, que você ficou preso muito tempo nesse primeiro nível, nesse primeiro movimento, é o que acontece com muita gente. Né? A pessoa começa a tomar consciência ao longo da vida, através de muitas dores, e ela fala, peraí, na verdade, nem todo mundo consegue parar e falar, onde é que eu posso mudar? Né? Eu acho que esse processo de tomar consciência e ressignificar aquilo que te aconteceu é que vai definir, né, quem vai quebrar um ciclo para aprender a fazer diferente e quem vai ficar preso ali naquele lugar de dor, de vítima, de coitadinho de mim. O que levou você a olhar para os seus padrões e falar, caramba, eu preciso realmente aprender a fazer diferente e mudar isso que não está bom e sair desse lugar de vítima? Porque eu acho que é o que mais as pessoas buscam saber, como sair desse lugar. Como sair do lugar de vítima. Isso é um conjunto de coisas, de variáveis, que passa por uma observação pessoal sua em relação à sua própria vida e tudo que não está funcionando, porque seu discurso é lindo, atrai a atenção das pessoas, todo mundo se compadece de você, mas sua vida não muda, nem ninguém vai te ajudar a te erguer, porque também está todo mundo carregando suas dores. Mas também pessoas que ao seu redor olham para você e dizem assim, isso não te define. Tem uma pessoa aqui muito central, duas pessoas são centrais quando eu falo da minha história infantil, que é o meu avô, pai da minha mãe, meu avô materno, e a minha mãe, né? Hoje,
todos os outros personagens, inclusive meu pai, eles são muito apaziguados dentro de mim. Eu tenho um profundo amor pelo meu pai, um profundo respeito por ele. Eu entendi hoje com muita clareza que ele me deu até o que ele não recebeu. Não foi, digamos assim, algo que a gente acharia suficiente, mas foi o possível para ele, e por isso eu o honro profundamente. E eu tenho no meu coração com muito amor e orgulho do pai que eu tenho, Laércio, né? Mas, por todas as dores, ele não pôde cumprir aquele papel de um pai presente, enfim. Mas a minha mãe, ela, apesar de tantas dores, ela cumpria muito o papel. Então, tinha muitas cenas assim, tipo, uma vez eu estava comendo tomate no almoço, só tinha tomate. Eu quis chorar e minha mãe fez, não chore. Não chore porque isso não te define como pessoa. Isso não fala do seu caráter. Então não se sinta menor por isso. Até porque isso passa na vida. Um dia você vai contar isso para as pessoas. Isso não vai definir você. Ela não deixou eu ficar naquele, olha, eu tô almoçando tomate. Não deixou você ficar no lugar de vítima. Uau, que incrível, né? Não. Quantos anos atrás ter uma mãe com essa força já é um grande presente, né? Minha mãe casou com 16 anos. Que era uma coisa muito comum no passado. Uma menina. Né? E ela sempre foi, ela era jornalista, então ela estudava muito. Então, existe uma coisa assim que foi muito importante no contexto, assim. Apesar de sermos uma família pobre, nós vivíamos cercados de conhecimento. Minha mãe era uma pessoa que tinha cultura, então eu tinha acesso à cultura. Ela priorizava muito a educação da gente. Então, mesmo eu sendo uma pessoa que tinha um TDAH e déficit de atenção na época que não tinha diagnóstico nem Ritalina nem Venvance, ela ouvia muito assim, então, não vai dar para nada, ele não termina a 5ª série. E minha mãe olhava para mim e fazia, vai mais longe, né, meu amor? Você sabe que tem que ir mais longe. A sua mãe falava? Falava, você tem que... Ela percebeu que eu não aprendia como os outros alunos. Ela, meu filho, eu percebi que você não aprende como os outros, que você não faz exercício, que você fica na aula escrevendo, não olha para a aula, você não se concentra. Não vou te forçar a ser como teu irmão. Meu irmão é mais estudioso, meu irmão mais velho, mais focado. Mas você tem que aprender porque você precisa, como dizia a minha sogra, a mãe da minha esposa, né? Lotaria de pobre é a escola. Então, você precisa do conhecimento para acessar o que você deseja. Porque você tem desejo, você tem sonhos. Então, você precisa, para que esses sonhos aconteçam, entender que existe um preço a pagar. E o preço é fazer o que tem que ser feito. Né? E aí eu, apesar de estar nesse contexto, ela sempre tinha muita cultura, muito livro, muito conhecimento. Ela tinha uma conversa fluida com a gente. Ela conseguia uma coisa incrível. Ela conseguia, ao mesmo tempo, ser a mãe respeitada, sem perder hierarquia. Tipo assim, eu que mando aqui. Pelo olhar você tinha medo dela, mas ela pulava para fazer cosca e ela conversava sobre qualquer tema sem se sentir constrangida. Se conectava, né? Se conectava com a gente. Quando você estava contando que as pessoas te criticavam e ela falava, não, meu filho, você pode mais. Na verdade, muitas mães nesse lugar iam ou bater no filho, ou criticar o filho também. Uhum. E, né, às vezes até colocar essa criança para baixo, né, e ela se sentir mal, mas tem uma frase que diz que por trás de toda criança que confia em si mesmo, existem pais que confiaram nela primeiro, né? E você vê o poder disso? Vejo. Porque mesmo você, né, tendo sido criticado, passado por dificuldades, um TDAH não diagnosticado, você teve uma mãe que conseguiu olhar para você, né, e confiar na sua capacidade de superar. Foi muito importante. Teve um período que eu fiquei sem ela, porque quando os meus pais se separaram, minha mãe foi expulsa de casa pela minha avó. Porque nos anos Como é que é quando seus pais separaram? Separaram, minha mãe foi expulsa de casa pela minha avó. Porque nos anos 70, uma filha divorciada, nem existia separação, na verdade, nem divórcio. Era uma coisa que desonrava a família. Minha mãe tentou suicídio. Nossa. Foi morar longe e fiquei 6 anos sem ela. Então, passei por um período bem punk. Você tinha quantos anos? Tinha 6 anos. 6, uma Até criança. os 12 eu fiquei sem ela. E aí, aos 12, ela volta. E a gente recomeça a vida com muita dificuldade. Mas ela era muito forte. Então, ela tinha lá suas dores, mas ela tinha muita força. E ela, por ter vivido uma relação com a minha avó, que foi o contrário dessa daí, minha avó sempre diminuía ela, menosprezava, dizia que ela não ia dar para nada. Então, acho que ela meio que... eu preciso dizer para os meus filhos o contrário disso. Eu preciso mostrar aos meus filhos que eles são capazes, que eles têm condição. Então, sim, a gente sabe que, como dizia Freud, uma frase atribuída a ele, né? É incrível a força de alguém que se sente amado. Mas se sentir amado não é sentir-se validado, nem bajulado, nem mimado. O amor tem responsabilidade, o amor tem limite, o amor tem respeito, né? Uma cena clássica que eu conto da minha mãe é que quando eu queria ir para um carnaval fora de época, pro bloco da Banda Eva, na época a Ivete estava fazendo ainda Banda Eva, não era carreira solo. Ela disse, você não vai, não, eu vou, não vai, não. Pode vender o abadá, eu não deixo, só tem 16 anos. E eu chamei um palavrão. É F, né? E você ainda acha que eu vou te amar? Ela fez, meu filho, quem disse que eu preciso do seu amor? Você sabia que antes de você existir, eu já existi, já era amada?
Então, se você vai me amar ou não um dia, eu não sei. Porque isso é uma coisa de adultos, meu filho. Mas você não abre. Eu não mando respeito aqui na minha casa, tá? Me respeite. Eu bati a porta do quarto, passei uns 7 dias sem falar com ela. Como ela era uma adulta e não uma criança, ela passou um mês sem falar comigo. E depois, quando eu fazia o curso de psicologia, lendo sobre a neurociência dos afetos, né? O amor é sofisticado demais. Realmente o adulto é que consegue conceber o amor, né? Pleno, como a gente tem como consciência. E o amor é tão sofisticado enquanto sentimento que ele precede de outros dois. Como, por exemplo, ninguém paga cálculo 3 em engenharia sem pagar antes cálculo 1 e cálculo 2. Sim. Então, o amor só acontece quando aquele que um dia será objeto do amor foi antes objeto do respeito e da admiração. Eu só amo aquele que eu respeito e que eu admiro. No passado, os pais jamais abriram mão do respeito, mas nunca perguntaram se você os amava e conseguiam o amor, o respeito e a admiração. Hoje, infantilmente, muitos pais querem se fazer amar, mas não sabem se fazer respeitar. E, tragicamente, não conseguem nem o amor, nem o respeito, Nossa, nem a admiração. agora você tocou num ponto que eu, como especialista, vou aproveitar para pegar um gancho e falar a respeito, que, aliás, é uma confusão muito grande, né, Rossandra? Você também, como educador, deve perceber que muitos pais, na intenção de não repetir padrões violentos que viveram, eles vão para um outro extremo. Onde a criança acaba sendo, na verdade, negligenciada. Que é o quê? O excesso da permissividade. A criança ela fica abandonada. Por quê? Essa criança não pode chorar. Essa criança não pode ficar triste. Eu não posso dizer um não. Ela não pode se frustrar. E isso também, isso é uma forma de negligência tão grave quanto a violência. Porque ela fica sem limites, ela fica sem direção, ela fica sem um lugar para se orientar, para se sentir segura, né? Então, esse ponto que você falou, que a sua mãe falou, eu não preciso que você me ame. Como adultos, é muito importante você entender o que um filho precisa, né? E o não, muitas vezes, é necessário. Seja pela saúde mental, seja porque você está tentando proteger ele de algo que ele ainda não entende, não tem repertório de vida. Sim. Então, esse limite com respeito, né? Esse limite sem ferir, ele é essencial para a construção da saúde mental, porque o ser humano não pode tudo, né, Rossandro? A gente vai crescer e vai ouvir não. Você não vai poder parar o carro onde você quer. Eu tenho que aprender isso antes, né? Exatamente. Suportar. Eu vou te dizer uma coisa que acho que você fala de negligência, eu vou dizer uma palavra até mais forte sobre isso. Eu chamo isso de aborto afetivo. Você deixou vir ao mundo, mas não educou. E isso é uma das variáveis desconsiderada no gritante índice de crianças e adolescentes que não existia há 25 anos atrás, que atentam ou desistem da própria vida. Entre as explicações variáveis que chamam a atenção do mundo, por que nós temos hoje tantos jovens que desistem da vida? Se antigamente não existia isso, era exceção clínica na psicologia. E hoje é regra de consultório, é feijão com arroz de consultório clínico, é desistência da vida de adolescentes, em escolas. Chega nas cidades, aqui o índice é alto. Os números só aumentam. Eu acabei de voltar de Oxford, aliás, 2 dias atrás, estava numa conferência de trauma, pessoas profissionais do mundo todo. E esse foi um assunto muito abordado, o aumento de suicídio entre crianças e adolescentes. E quando a gente olha, muita gente pensa, nossa, mas... Não é só as redes sociais. Elas são uma variável importante a ser considerada? São, inegavelmente. Mas, e o vínculo dentro de casa? E a conexão dentro de casa? Porque eu vejo, o que é que faz com que eu queira desistir da vida? É um sentimento de que não tem conexão, não tem sentido. Não importa. A gente está falando aqui da metáfora da raiz, que é a família é nossa raiz, e que a árvore é a copa que a gente monta a partir das escolhas que a gente faz, mas tem essa raiz que nos nutre. Se a copa é muito grande e a raiz é pequena, a árvore tomba. É biologia pura. Então, aí a gente vê quantas celebridades conseguem chegar no auge da glória e depois se autodestrói. Não tem a base. Que é um caso clínico famoso de Freud, o homem arruinado pelo próprio sucesso, né? Porque destruiu a raiz. O que a gente tem hoje é que muitos, pelo motivo que você apontou, aquela ideia que às vezes a gente entende, né? Eu digo que foi a ideia mais bem intencionada e a mais trágica de toda uma geração. Foi quando os pais, em retrospecto à sua própria existência, lembrando das privações materiais pelas quais passaram, talvez algum pai ou uma mãe mais distante, fizeram assim. Agora eu vou dar tudo que eu não recebi. A ideia foi assim, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E esqueceram que muito do que nós nos tornamos porque passamos pelo que passamos. Disclaimer no mundo do cancelamento de rede social. Ninguém está dizendo que se você foi espancado pelo seu pai, que você vai espancar seu filho. Não se trata de repetir o erro,
Mas aquilo que repetir funcionava, o acerto, né? tem que repetir. Exato. Eu não posso desistir, achar que tudo do passado não funcionava e querer construir tudo do zero, porque eu abro mão de milênios de processo civilizatório, que a gente corrige, mas não destrói. Então se trata muito mais de um equilíbrio, de você trazer de fato uma relação entre filhos e pais com mais diálogo, que é o contrário do que havia no passado, havia mais distância. Com mais presença emocional, com mais presença, né? mas permanecer com cuidado, com vigilância, com respeito, com limites claros, porque você é o adulto na sala. E é a falta de adulto na sala que faz com que as crianças e adolescentes, quando enfrentem certas angústias, eles não tenham ninguém para pedir socorro. Exatamente. Eles vão correr do pai e da mãe, em vez de correr pro pai e para a mãe. Por exemplo, porque não tem esse porto seguro, né? Na Educa, qual foi o objetivo de fundar a Educa? Eu fundei a Educa porque eu queria levar para as escolas educação socioemocional, junto com duas coisas que eu via. Eu encaro que todos os programas de desenvolvimento socioemocional, eles não concorrem um com o outro. Eu acho que nós concorremos juntos pela saúde mental na escola. Só que eu percebia que nem todos no Brasil, e a gente visitou vários países para fazer isso, eu e meu amigo Jaime, meu sócio, nós fomos à Finlândia, Califórnia, vários países e tal. A gente descobriu que nesses projetos estava faltando, inclusive fora do Brasil, letramento digital, ou seja, desconsiderava-se a internet como realidade a ser pensada também a partir da perspectiva da inteligência emocional, e se desconsiderava nesse processo um agente fundamental, que é a família. Então nós criamos dentro da Educa uma plataforma chamada Educa Play. É como se fosse uma Netflix de educação parental, para ajudar os pais na jornada da parentalidade. Estou explicando isso para dizer um evento que aconteceu recentemente, para explicar o que você estava falando. Eles fogem dos pais. Aí um dia, algumas escolas começaram a dizer: os alunos estão querendo que a aula da Educa seja na segunda-feira. Achei curioso que mais de 3 ou 4 escolas ligassem dizendo que estavam mudando para segunda-feira e me comunicando. Isso é ligar para a escola. Era que dia antes? Não, cada escola tinha seu dia. Tá. Não tinha uma regra para a gente. Então era no horário, dentro da grade curricular, no horário que a escola determinava. Mas muitos dizendo assim: os alunos estão pedindo para ser na segunda. Aí eu liguei. Eu quero saber por que exatamente segunda-feira. E aí veio uma notícia dolorosa. Eles querem que a Educa seja aula da Educa na segunda, ou seja, educação socioemocional na segunda-feira, para se recuperarem do convívio com os pais. Ou seja, eu penso, na minha infância e adolescência, eu queria que chegasse o final de semana para eu ficar mais tempo com os meus pais. Hoje, pelo abandono que a gente tem visto em muitos lares, lamentavelmente, eles querem que chegue a segunda-feira e tenha uma aula de educação socioemocional para se recuperar do convívio. Que tristeza. Que, na verdade, é um não convívio. Para se recuperar do abandono. A2, na verdade, ou A3. Ou do grito. Né? Então, Renato Russo, ele meio que previu tudo isso na música há tempos. Ele previu toda essa crise geracional. Né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Ou seja, parece que você tem tudo, Netflix, tudo, iPhone e tal, mas é só tristeza. Tem tudo material. Falta presente. Falta presença. Muitos presentes e não tem presença. E o que acontece quando você está só? Ele diz na música: muitos temores nascem do cansaço, da solidão. E uma geração inteira entre descompasso, desperdício. E se dissestes que se a tua voz fosse escutada, acordarias não somente a tua casa, mas a vizinhança inteira. Uau. E há tempo, por causa de uma sociedade que adoece, em que tudo é questionado, há tempo nem os santos sabem ao certo a medida da maldade, por isso há tempo são os jovens que adoecem. Nossa. Ele faz um diagnóstico 30 anos antes do que está acontecendo. Mas ele não fica no diagnóstico, ele vai para a solução poética, né? Mas, meu amor, disciplina é liberdade e compaixão é fortaleza. A disciplina que as famílias antigamente tinham. Porque, às vezes, você pode até pensar: Renato Russo, que licença poética, na mesma frase colocar disciplina e liberdade. Disciplina parece que tem que fazer obrigação, e liberdade, e não o contrário. Mas a gente sabe, como adulto hoje funcional, que teve uma infância difícil, teve que ralar para conseguir as coisas, que só quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito é quem terá a liberdade de ser quem deseja. Nossa, gente, isso é muito, muito real. Não tem como você construir uma vida com propósito, com sentido, seja pessoal, profissional, sem disciplina. Uhum. Né? Se você quer aprender um idioma, você vai ter que se dedicar para aprender. Se você quer ajudar as pessoas, né, seja na internet, crescer a sua rede social, você vai ter que se dedicar e ter constância para produzir conteúdo. Se você quer se tornar um profissional bem-sucedido, você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. Isso é uma das coisas que hoje, a geração de hoje, elas não entendem a necessidade do esforço. Porque tudo chega na hora, assim, né? Como se fosse apertar um botão. Uhum. Tipo,
eu quero estar brincando com o jogo. Tudo acontece naquele mundo virtual. Quero comida, na velocidade delivery. da luz. Quero comida, iFood. Então a pessoa não entende que tem um período de construção para conseguir o que quer. Ela já se frustra muito antes de tentar conseguir, porque vê que, meu Deus, vou ter que me esforçar. E como é que faz isso, né? E essa queima de etapas, e que inclusive, claro, hoje na internet isso fica muito mais evidente, porque você entra na rede social, então as pessoas estão mostrando somente o palco, nunca os bastidores. Inclusive, o seu programa tem o mérito de trazer os bastidores para as pessoas perceberem percurso, idas e vindas, que nenhum processo é assim, uau, subindo, 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 não. Tem hora que cai, sobe, tem dias difíceis, tem momentos de solidão. E a gente tem que ter a disciplina de continuar ainda assim. Sim. De persistir ainda assim. Entender que demora, que não continuar, vem... apesar do medo, continuar da apesar angústia, da dificuldade. do teu passado, do teu trauma, do teu abandono, de toda a cota de dor que a vida te apresentou, ainda assim você precisa. Não é sobre por que aconteceu comigo, mas sim como é que eu faço com isso. Que é a pergunta que o Viktor Frankl faz no campo de concentração, né? Que é um grande psicólogo, psiquiatra, que cria uma das forças da psicologia, a psicologia existencial. Relembrando Nietzsche, ele finalmente entende. Só quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas não o porquê da pergunta por que fizeram, é por que eu quero vencer, por que eu quero crescer, por que eu quero continuar, porque tem um objetivo, porque tem um propósito, porque eu não quero morrer na mesma condição que eu vim ao mundo, porque eu não quero repetir os padrões dos meus pais, pelo menos a parte disfuncional de tudo isso. Há uma cota de responsabilidade nossa que hoje no mundo atual as pessoas transferem. Então, pais transferem para escolas as responsabilidades da educação dos filhos. Volta para os pais, fica um jogando para o outro. A escola até tenta, mas ela não tem esse papel. Ela pode colaborar, mas ela jamais poderá substituir, porque a escola não deve ter esse papel. Se a escola assumisse, seria uma profunda irresponsabilidade de assumir os papéis dos pais. Isso que você está falando é muito real. Eu vejo muito isso com questões de diagnósticos, né? Hoje em dia é uma epidemia de diagnósticos. Moda, né? Tudo é TDAH, falsos. Tudo é TOD. Aí vai. É a professora reclamando para o pai que reclama para o professor, e aí eles reclamam para o médico, e fica aquele ping-pong. Ninguém olha muitas vezes para a raiz do problema, que eu acho que é até importante a gente falar isso aqui para quem está assistindo, né? Muita gente tem filhos também, que a negligência, o abuso emocional, o abuso físico, porque muitas vezes existe o abuso invisível. Né? O que é o abuso invisível? É aquele pai, aquela mãe que ignora, dá tratamento de silêncio, né? O filho errou, ignora, culpa, critica, humilha, compara. Os gritos também constantes é uma forma de abuso emocional que já vai ativar o sistema nervoso, assim como um abuso físico. E essas experiências adversas, elas trazem uma consequência terrível para o comportamento da criança, e uma delas é a hipervigilância. O cérebro fica num estado de alerta, com medo do que pode acontecer, como forma de sobrevivência, e isso desliga o aprendizado, diminui o foco, deixa a criança hipervigilante, e muitas vezes não tem a ver com um transtorno, mas tem a ver com o ambiente familiar. Exato. E aí a criança não precisava de um remédio tarja preta, ela precisava de um ajuste de ambiente. Claro, importante dizer que existem crianças de fato com TDAH, mas isso precisa passar por uma avaliação mais de longo tempo, não é um dia. Né? Então, essa compreensão é muito importante. Né, isso acontece com adultos também, sabe, Thelma, que você está falando. De fato, assim, hoje em dia é muito mais fácil você ter um rótulo, né, um diagnóstico para chamar de seu. E, no fundo, muito o que a gente tem é que o transtorno é uma resposta à vida que você tem. Eu, por exemplo, quando eu atendi em consultório, né, desde 2017, que eu não consegui mais tantas viagens, enfim, eu não tenho mais consultório, eu digo hoje que o meu consultório é o mundo. Né? Mas eu atendia muitos pacientes que chegavam com diagnóstico de depressão, e eu quero dizer, existe depressão clínica mesmo, tá? Mas muitas pessoas chegavam com diagnóstico e quando começava o tratamento, eu percebia que não era depressão, era opressão. Estava numa relação tóxica com opressão, alguém estava oprimindo, e quando a pessoa ou saía da relação ou se empoderava dentro da relação, nem sempre eu tenho que sair da relação, eu preciso me recolocar finalmente como alguém merecedora do respeito ou merecedor do respeito, a opressão diminuía e a depressão sumia. Então a depressão... Ela ganhou voz. Ganhou voz. A depressão era uma resposta à opressão. Então, muitas vezes, do mesmo jeito, o TDAH, o TOD, é uma resposta à negligência, ao ambiente. Exatamente. Então, é mais fácil eu ir para um profissional de saúde e conseguir um laudo, porque eu não tenho culpa. Tirar a responsabilidade minha como pai ou mãe, do que falar, caramba, eu preciso olhar para o meu comportamento, eu preciso olhar para essa dificuldade de me autorregular, de lidar com a minha própria raiva, porque é só nesse caminho que a gente vai conseguir entender que tem padrões para serem mudados. Exatamente, exatamente.
E eu queria aproveitar o gancho aqui e perguntar, porque você se tornou um grande psicólogo, um grande palestrante, referência no Brasil. E você acha que, de alguma forma, o que você viveu na infância, né, esse seu processo de autocura, de olhar para si, de sair do lugar de vítima, te influenciou para hoje você se tornar o profissional que você é? Acredito. Eu tenho a absoluta certeza. Para mim, inclusive, isso é um dos significados da minha vida hoje em dia, é elevar o padrão de consciência das pessoas. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, os livros, os vídeos, as empresas que eu crio, todas elas têm como objetivo ajudar a elevação do padrão de consciência das pessoas, para que elas possam acessar mais cedo do que eu, sem perder tanto tempo quanto eu, né? a compreensão do poder que você tem quando você olha para a vida dando um significado diferente para ela. Então, para mim, a minha infância hoje eu vejo com muita gratidão, porque cada elemento do que aconteceu comigo me ajudou a forjar quem eu sou. Talvez eu não fosse quem eu sou se eu tivesse uma vida mais fácil. Entende? Será que eu seria essa pessoa se eu tivesse tido uma vida de classe média alta, com acesso a tudo, Disney com 10 anos de idade, sabe, escolinha de inglês? Será que eu não... tá tudo dado. Eu não estou dizendo que quem tem isso não possa acontecer como pessoa. Mas, às vezes, a falta, ela pode ser encarada como um objeto que move você. Não estou dizendo que a gente tem que estar gerando falta de propósito. Mas eu posso olhar para o propósito da falta na minha vida, entende a diferença? Eu entendo. Eu não vou gerar falta em propósito no meu filho, mas eu tenho que transformar a falta que me aconteceu num propósito para a minha vida. Nem que seja, eu vou me mover para não ter mais falta o tempo todo. Eu vou me mover para que eu cresça emocionalmente. E aí, quando eu olho para a minha infância, as coisas, elas foram meio que forjando um conjunto de coisas. Eu lembro quando eu tinha lançado esse livro com Cortella, esse último, o penúltimo que eu lancei com Cortella, ele foi indicado ao Prêmio Jabuti. E aí eu estava dando entrevista e a repórter perguntou, como é que você aprendeu a escrever? Aí, mais uma vez, é a minha mãe. Né? Minha mãe era jornalista, usava uma máquina IBM, e o jornal passou pela mudança tecnológica e foi para o computador. Ela não se adaptou ao computador. Então, nós compramos um computador, dividido em 10 vezes, e aí eu, 3, 8 meses... Você tinha quantos anos? Tinha mais ou menos 16 anos de idade. Você se interessava por escrever ou não? Não. Ela comprou o computador porque aí eu e meu irmão, a gente sabia mexer um pouquinho, porque a gente tem os amigos que tinha. Então, meu irmão trabalhava, eu ficava em casa, e meu dever era escrever os artigos do jornal numa folha, à mão. Eu digitava, imprimia no Epson, e ela corrigia. Uhum. Só que ela fazia isso 50 vezes para cada artigo. Aí eu digitava, ela corrigia. Aí eu falava, não aguento mais. Você não para de corrigir, que loucura. Ela fala, não fique irritado, porque o dinheiro do jornal é o dinheiro que sustenta a casa. Você tem que cumprir seu papel aqui nessa economia da casa. Digitar é o mínimo. Vocês tinham um jornal e você que fazia essa parte, é isso? Não, minha mãe era jornalista. Tá. E eu digitava os artigos dela no jornal. Ela era funcionária do jornal. Entendi. E aí, quando a moça perguntou à jornalista como foi que você aprendeu a escrever, eu nunca tinha me perguntado sobre isso. E aí eu pensei, poxa vida. Foi lá sofrendo na mão da minha mãe. Aí eu me lembrei, e aí quando eu disser isso, as pessoas vão saber a minha idade. Da primeira versão de Karate Kid, tá? O senhor Miyagi, pinta em cera Daniel-san, pinta em cera Daniel-san. Uhum. Eu vim aqui para aprender a lutar. E ele não sabia que aqueles movimentos era exercício ia fazer dele um campeão. Luta. Então, assim, muitas vezes, e tem até um discurso famoso do Steve Jobs em Stanford, que ele fala sobre isso, né? 3 coisas. Vou falar só 3 coisas que aconteceu com a minha vida que forjaram quem eu sou. Ele tem uma coisa interessante nesse discurso que ele fez em Stanford. Ele diz assim, você não sabe disso quando está lá vivendo isso. Você só entende depois. Então, não adianta você querer agora entender o propósito do que você está passando. Apenas entenda que isso tem um propósito. Eu acho que, e nesse momento, que a fé é muito importante. Porque a fé é justamente... Para acreditar que aquilo acreditar vai que, passar. assim, existe uma força amorosa, que eu chamo de Deus, que está cuidando de você e que sabe que para o projeto que ele tem para você, você precisa construir alguns skills, algumas competências. E essas competências, elas não estão explicitadas quais a finalidade dela no momento em que elas estão sendo construídas. Se eu fico só sentindo a dor do exercício, eu nunca vou entender o poder do músculo. Muito bom, uau. Entendeu? Mas se eu fico entendendo, aqui se foge em mim um músculo, certamente porque algo eu vou levantar. Vou olhar por que essa dor está aqui, né? Porque geralmente quando a dor chega é como um aviso. Tem algo aqui para aprender. Uhum. Tem algo aqui para eu olhar e que eu não estava olhando antes. E a primeira coisa que o músculo faz, na minha própria vida física, o músculo me ergue melhor.
Tanto que o que acontece com a gente? Te dá resiliência. A gente vai para a academia hoje em dia por prazer? Não, para ter memória e economia muscular para suportar o envelhecimento do corpo. Sim, uma poupança para o futuro. Poupança, não é só Bitcoin que a gente precisa, Exato, precisa de músculo, né? De resiliência, enfim. Então, é emocionalmente do mesmo jeito. Então, muitas das coisas que você passou, eu posso ficar só olhando como, que pena, que dor, ou, ok. Eu acho que nessa hora os estoicos são muito bem-vindos, né? Marco Aurélio e todos que fizeram o estoicismo, porque eles não vão lutar contra a realidade dada. Quer dizer, eu acho que estoicismo em linguagem de internet hoje é hashtag aceita que dói menos. Ó, foi isso que a vida te ofereceu. Vai lutar contra isso ou vai aprender com isso? Escolhe. Essa escolha vai definir. Foque naquilo que você pode controlar. Não posso controlar. Você vai perder a sua vida tentando mudar o outro, né? Posso mudar controlar o avô, meu passado? O pai, a mãe. Passou. Meu passado, eu posso controlar? Eu posso passar a vida chorando no meu passado, eu posso olhar para o meu passado e foi ruim, mas aprendo aquilo que eu gostaria a partir de agora. Exatamente. Não, maravilhoso. Eu quero fazer uma colocação importante quando você estava falando sobre a gente ser forjado, né, nesse processo, nessa dor, nessa musculatura que a gente vai formando. Eu acho também importante dizer o seguinte: existe, né, o crescimento pós-trauma. É uma área da ciência ainda que é estudada hoje. Sendo estudada, maravilhoso, que mostra como que grandes nações, inclusive, né, o Japão, por exemplo, no pós-guerra, como que existe um supercrescimento e como que nós, seres humanos, você pode ver que grandes pessoas surgem, né, seja cantores, atores, pessoas famosas, talentosas, surgem com esse talento, com essa vitória após um fracasso, após estar no fundo do poço, né? Porque muita gente fala, quando você está no fundo do poço, você não tem para onde ir. Ou você sai daqui, ou você sai daqui. Então, é importante também a gente entender, quando a gente olha para a infância, quando a gente fala de criança, muita gente confunde, né, Rossandro? Por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso. Confunde que, então a criança tem que sofrer para aprender. Então a criança tem que sofrer para se tornar uma pessoa de bem. E esse é um lugar perigoso para os pais estarem. Por quê? Nem a negligência, exato, né? nem o sofrimento despropositado. Exato. E assim, uma coisa que eu acho importante, né, principalmente para quem é pai e mãe, é entender que quem ama cuida, quem ama educa, quem ama fala não, quem ama dar limite. E a criança, por ter um cérebro imaturo, ela já passa por muita dor e frustração porque ela não consegue lidar com o que ela sente. Ela é pura emoção, né? Então tá com raiva, chora, tá com raiva, se joga no chão, faz uma birra. E conforme a gente vai crescendo, é que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, se aquele adulto cuidador nos ensinar. Porque muitos de nós não tivemos esse modelo e esse exemplo de como que eu lido com a raiva. Eu vou ter que ferir alguém quando eu estou com raiva? Eu vou ter que gritar e ofender e xingar? Ou eu posso aceitar, sentir a raiva como uma emoção humana, deixar ela passar, para depois falar o que eu gostaria? Então, sim, quando a gente olha para esse lugar de a dor nos forja, eu acho que é muito para um lugar de quando a gente já tem consciência, de quando a gente está adultecendo e aprendendo a sentir, aprendendo a refletir, aprendendo a frear impulso. Mas quando a gente olha para uma criança em sofrimento, e às vezes, muitas vezes, sem um pai ou uma mãe para olhar, esse é um ponto em que entra o meu trabalho, né? Que é olhar e falar, puxa vida, existe um ser humano em construção. E a infância é um lugar que a gente precisa olhar com muito cuidado. Então, eu não acredito que a gente precise sofrer para se tornar uma pessoa de bem, mas sim, eu acredito que a gente tem que ter um guia, alguém que te fale... Para lidar com os sofrimentos inevitáveis da vida. Exato. Que acontecem. É ter alguém para estar lá do teu lado quando você está triste. Não para te pegar e te jogar no buraco quando você está triste. Sabe, né? Que existe Faz sentido para você? Faz. Inclusive a psicologia parental, né? Tem uma frase das criadoras da psicologia parental, cujo nome eu não vou lembrar da teórica agora, que ela faz o seguinte, ela diz uma coisa muito... que é exatamente o que você está falando. Ela diz assim, quem foi que nos ensinou que para uma criança se comportar bem, nós temos que fazer ela se sentir mal? Foi a Jane Nelson. É a Jane Nelson, exatamente. Fiz o curso com ela. Maravilhosa essa frase dela. Então, quem foi que disse? Quem disse foi o nosso passado, nós aprendemos com isso. Mas tem uma cena numa série da HBO, que eu acho que é The Last of Us. É uma série em que tipo um fungo toma conta da humanidade e a gente fica num meio apocalipse zumbi com fungo, um negócio assim. Mas como todas essas séries, tem um aspecto psicológico na trama dos personagens. E um dos personagens, que acho que é Joey, que é um personagem principal, tem uma cena icônica. No último episódio da última temporada, abre com uma cena da adolescência dele, cujo objetivo da direção, obviamente, da série é fazer você compreender quem esse homem se tornou a partir dessa infância. E é uma cena em que o pai, que ele entra com o irmão tem 7 anos, ele tem 14, ele tá lá, o irmão ele vai bater na gente, o papai vai bater na gente, ele, calma, eu vou assumir tudo, a culpa é minha,
vá dormir que eu vou dizer que fui eu que fiz. E ele fica lá esperando o pai naquela cozinha dos anos 50, aqui, lúgubre, com uma luzinha só pendurada numa noite chuvosa. O pai, de repente, entra, um policial. O que foi que vocês fizeram? Não sei o quê. Aí ele faz, não foi ele, fui eu, pode bater em mim. Mentirosos, meus colegas me contaram, foi seu irmão que fez isso. Por que você está assumindo o lugar dele? A gente sente que a mãe morreu, que é um pai que cria os filhos só, um policial, dos anos 50, um mundo, né, completamente diferente do que a gente tem hoje. E ele diz assim, talvez porque pela primeira vez confronte o pai, diz assim, a gente não aguenta mais apanhar de você. Ele só tem 7 anos, bate em mim, eu dou conta. E porque pela primeira vez, talvez ele questiona o pai, faça o pai se enxergar a partir desse discurso, o pai para, vai na geladeira, pega 2 cervejas, abre uma pro filho, outra para ele, e diz assim, quando eu tinha sua idade, meu pai também espancava muito, mas era bem mais do que eu te espanco. Um dia ele me espancou tanto que ele deslocou meu maxilar. Eu passei, eu acho que é essa cena que ele diz assim, que deslocou o maxilar. Eu passei um semestre sem ir para a escola. Mas levantou e disse, meu filho, eu bato em você menos, muito menos do que eu apanhei. E tudo que eu espero é que um dia, quando você for pai, que você seja um pouquinho melhor que eu. Aí saiu. No fundo, o que cada geração faz, Thelma, é entregar o que pode. É como se cada geração que viesse antes da gente dissesse assim pra gente, Marvin, agora é com você. Eu fiz o meu melhor. É uma evolução. E eu posso ou olhar para a falta, ou olhar para o que foi possível. E pensar, ok, agora eu vou fazer o meu melhor. Agora eu vou fazer o meu melhor, porque senão o meu destino eu sei de cor. Vai se repetir você em tudo de que não funcionou. Exatamente. Então eu vou fazer o meu melhor, tá? Eu vou fazer o meu melhor, e o meu melhor, inclusive, é aquilo que não funcionou, eu deixar de fazer. Né? E entender que aprimorar muitas vezes, o que foi bom aprimorar o que e não foi bom, repetir o que foi ruim. E às vezes entender que você me ensinou no buraco que eu não devo cair. Meu pai faleceu cedo por causa do álcool. Pergunta se Você tinha quantos anos? Quando ele faleceu, eu tinha ali uns 20 e poucos anos, mas a gente não tinha mais contato, desde os 6 que eu não tinha mais contato com ele. Então, quando ele faleceu, você ainda estava com uma relação difícil com ele? Não tinha contato. Desde a separação, desde os 6 anos de idade, eu não tinha contato com ele. E como que foi para você isso? Sabe, no primeiro momento foi estranho, porque como eu não tinha tido desenvolvimento de vínculo com ele, então meio que foi indiferente para mim. Eu não senti um luto, não senti uma dor, uma perda, eu senti um lamento. Eu lamentei e fiquei me perguntando, assim, minha tia, a irmã dele, me chamou para visitá-lo na UTI, ele estava em coma, né? E quando eu fiquei olhando para ele ali entubado, eu fiquei assim pensando, por que não funcionou, né, pai? Por que a gente não conseguiu? Só fiquei pensando nisso. A única coisa que me veio é, poxa, que pena que a gente não conseguiu ser pai e filho. Que pena. Você está indo e a gente não conseguiu fazer isso. Hoje não, hoje eu entendo tudo que ele passou, as dificuldades, né? E o quanto eu pareço com ele, assim, absurdamente. Isso que eu ia te perguntar. E como homem, né? O que você viu em você que você trouxe do seu pai, que você teve que ressignificar ao longo da sua vida para, por exemplo, ser um melhor marido, um melhor amigo, né? Um homem que consegue lidar com as próprias emoções. Porque muitas vezes quando a gente vem de uma história, sim, né? De vício, de dor, de abandono, aquele rancor fica. Uhum. Muitas vezes um sentimento de não merecimento, de não ser bom o suficiente para ser amado. Como que foi essa construção desse lado? Você sabe que antes de eu ter acesso a conhecer as leis sistêmicas que o Bert Hellinger trouxe, eu meio que comecei a perceber isso, assim, no consultório eu vi algumas coisas, né? A gente meio que vai trabalhando no comportamento, a gente vai vendo. Então eu percebi que existem muitas formas de amar. E na minha visão, um dia eu estava numa rua perto de onde meu pai morava, e me veio o insight de que, ao morrer pelo vício do álcool, mais cedo do que ele deveria, ele mostrou para mim por onde não ir. É como se ele caísse num buraco para dizer, meu filho, não vem por aqui que não dá certo. Entende? Então, eu não bebo. Já tomar um vinho assim uma vez na vida, eu não tenho pavor a álcool, assim. Eu não acho nem gostoso. Eu não tenho um esforço para não beber, tipo assim, eu tenho que me controlar. Não acho gostoso. É algo que não faz parte da sua vida. Não faz parte da minha rotina, nenhum vício. Mas... Então, assim, claro que, obviamente, ter visto tudo que o álcool trouxe, o sofrimento da minha mãe, a ruína dele, e tantas outras pessoas também que eu já vi na própria família que aconteceu isso, foi isso que eu aprendesse através da dor do outro. Eu também posso aprender pela dor do outro. Aliás, é uma forma mais inteligente de aprender. Nossa, muito. Isso é tão importante, porque a gente não vai ter tempo de cometer todos os erros que a gente precisaria, né? Então,
Por isso que é tão importante o ambiente também, né? Muito. Com quem você está convivendo? Quem são as pessoas que são seu círculo de amizade? Quem são as pessoas que estão te inspirando? Com isso eu sou seletivo. Pois é. Minha mãe ensinou muito cedo, assim, que ela era daquela que, quem é esse menino? Quem é o pai dele? Sabe, bem de investigar e tal. E hoje eu sou em que sentido, por exemplo? Se nós realmente somos o resultado de quem nos cerca, eu tenho que me cercar de pessoas que tenham valores. Eu tenho amigos riquíssimos, assim, pessoas que compram coisas por bilhão. Tenho, né? Mas eu não sou amigo porque eles são ricos. Eu sou amigo porque eles são pessoas virtuosas. Então, eu tenho amigos de vários padrões financeiros que votam de formas bastante diferentes, que têm várias religiões, mas têm um padrão comum, virtudes. Porque eu quero estar perto de pessoas que me façam querer ser melhor como ser humano. E eu aprendi muito, meu avô teve um papel, porque ele ficou nesse lugar do pai, porque quando meus pais se separaram, minha mãe tentou suicídio, foi expulsa de casa, eu fiquei morando com meus avós maternos. E meu avô materno era um homem muito doce, apesar de ter nascido em 1914, ele lia Khalil Gibran. É uma exceção, né? Ele lia Khalil Gibran pra mim, recitava poesia, me ensinou a tocar violão, compor música. Ele era o pai da sua mãe? O pai da minha mãe. E meu avô, ele era um homem muito doce, muito querido. As pessoas tinham uma alegria. Ele morreu com 98 anos. Eu cuidei dele até o final. Ele teve Alzheimer. Depois de 89 anos começou a sinais de Alzheimer dele. Minha meta de vida, viu? Viver pelo menos até uns 90 e pouco. Não, você sabe que meu avô, nos anos 80, ele caminhava. Ninguém caminhava. O povo achava ele louco. Ele ia sozinho caminhar. Ele só comia 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Ele não fazia lanches. Ele tinha uma visão de mundo interessante, assim, apesar de ser um caminhoneiro. Ele era caminhoneiro, mas olha só. Tinha uma sabedoria, né? Um caminhoneiro que lia Khalil Gibran, que recitava poesia, que lia Hamlet, sabe? Aquela coisa assim, bem... À frente do tempo dele. À frente do tempo dele. Era doce, era um homem suave. E ele me impregnou muito desse modo. Ele também não bebia, não jogava, não tinha vícios. Ele foi uma figura que te inspirou. Muito inspiradora. Muito, muito. Assim, eu tenho muitas referências dele, assim, de quem ele... Isso é tão importante porque hoje em dia, especialmente com a internet, a gente vê que as crianças ficam só no celular, né? E quem é a referência delas? Não sai com amigo, não quer socializar. Fica ali só no mundo virtual. Isso é uma outra coisa que falta muito, né? Quando os pais deixam de ser referências, eles deixam um vácuo. E não tem vácuo de poder, né? Alguém ocupa esse espaço. Quando você não é referência para os seus filhos, vai ser o influenciador do plantão do momento, do TikTok ou do Instagram. O que é uma pena, porque essas pessoas não têm compromisso nenhum com o desenvolvimento emocional e moral dos seus filhos. Eles querem apenas audiência para vender os produtos. E aí você entra por uma rota de destruição e colisão, né? Porque você não acha que essa também é uma das causas que leva crianças e adolescentes a entrarem em depressão? Profundo. Essa coisa de ficar buscando fora deles essa referência que eles não desenvolveram dentro. E é vazia, porque veja só, a referência hoje é essa, amanhã o cara viu que não está mais dando visibilidade naquele vídeo, ele muda o comportamento, aí o adolescente, para poder sentir que está fazendo parte de algum tipo de comunidade, já que na família ele não tem pertencimento em nenhum lugar, ele vai seguindo esses hypes são de um vazio profundo, gerando um sentimento de, para que eu estou aqui? Qual é o sentido? Quem sou eu? Aí você tem burnout, ansiedade grande na adolescência, na infância, um monte de sintomas que não existia, que hoje existem. Mas a base começa com esse abandono parental, que se desdobra nas redes patológicas. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem pessoas que são presas porque cometem crimes digitais. Aconteceu recentemente no Brasil, o Felca denunciou uma pessoa, uma denúncia justa, a pessoa realmente deveria... Mas e por que ninguém pune as redes que permitiam que até aquele momento aquilo estivesse no ar? Existe uma longa caminhada, né? Até que a gente consiga é um projeto civilizatório mudar. Que a gente está construindo. É algo muito novo, tá? Internet e redes sociais, em termos de história humana, é segundos. Mas eu acredito no caráter humano de correção. Você citou sobre o caráter da dor traumática, citou o Japão, eu lembrei da música de Gilberto Gil. Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Você veja, a energia nuclear, quando a gente dominou ainda profundamente, a gente explodiu Hiroshima e Nagasaki. Mas hoje a gente salva milhões de vidas por ano com radioterapia. Pois é. Tomara que breve, a gente consiga tornar as redes sociais um ambiente menos tóxico. De menos dor, de mais amor. De menos dor e mais de acolhimento, mais de amor, e mais de unidade do que de divisão e de ódio. Sim. Eu sempre falo que essa questão, né, do crescimento, do pós-trauma, da gente poder escolher fazer diferente, da gente... quebrar padrões. É como você plantar uma semente, escolher, mudar o solo onde você vai plantar a sua semente, né? Quando eu falo de mudança de ambiente, não é apenas as pessoas que te cercam, mas muitas vezes mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de escola. Como é que é isso para você? Você não acha que a pessoa tem que buscar isso? Tipo, a pessoa às vezes está num trabalho que ela não gosta de jeito nenhum.
E ela está ali porque tem medo, né, de sair, de mudar. Mas muitas vezes a mudança de ambiente, seja de cidade, seja de relacionamento, seja de casa, é o que ela precisava para florescer. Você lembra da parábola dos talentos? Bem conhecida, né? A parábola dos talentos que Jesus conta. Ele dá 1 talento a uma pessoa, 2 talentos a uma outra pessoa e 5 talentos a uma outra pessoa. O que recebe 5 e recebe 2, multiplica. E o que recebe 1, enterra. E a frase dele é: porque tive medo, escondi o teu talento. E esse é o chamado servo infiel, porque não multiplicastes em si e tal. A quem mais tem, mais será dado, e a quem nada tem, tudo será tirado. E outras que vão gerando esse sentimento de quando ele vai pagar os trabalhadores da última hora aqui, né? Quem muito tem, mais será dado. No fundo, é um sentimento assim. O medo é um desperdício do que te foi oferecido. Você tem uma inteligência. Aí você está no emprego tóxico, que as pessoas te humilham, mas você está com medo de não pagar seus boletos. É um medo válido, óbvio. Mas esse medo vai fazer com que você morra de um câncer vivendo num ambiente tóxico. Adoecer, porque é tanto cortisol, estresse, insônia. É preciso um sentimento de, claro, não vou dar um salto no escuro e tal, mas eu preciso fazer um movimento. Ok, eu não posso sair desse emprego agora, porque eu tenho uma criança e comprar leite. Ok, beleza, tudo bem, tudo bem, mas vamos começar a fazer algo em paralelo, vamos fazer um movimento para que eu não dependa disso para sempre. Então, estou num casamento e uma pessoa difícil, casei com um narcisista, desenvolvi relacionamento com uma pessoa que tem sociopatia. Tá, não posso sair agora, mas eu não posso morrer aqui. Então, tenho que criar um movimento de conseguir ter recursos para sair em algum momento desse lugar. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas vão ficando, vão empurrando com a barriga, vão virando piloto automático. E aí é que o trauma não reconhecido, não visto, né, aquela dor não acolhida, vai impactar a vida da pessoa. Porque ela vai ficar, muitas vezes, paralisada na dor, paralisada no medo. Né? Nem todo mundo consegue sair desse lugar. Não. E aí eu acho que quando eu estava te falando, né, por exemplo, você teve o amor do seu avô, que foi sua figura paterna. E os momentos felizes da infância também nos servem de força para os momentos difíceis na vida adulta. Né? E tem gente que parece que não teve essa referência. A maioria, eu acho que de alguma forma tem. Se não foi o pai, se não foi a mãe, foi um amigo, foi um tio, foi um vizinho, foi alguém. E quando a pessoa não tem essa referência, ela deveria, na sua visão, faz sentido que ela se inspire em outras pessoas novas na vida dela, ou ela busca essa referência dentro dela? Como que você acha, como psicólogo agora, te perguntando, de uma pessoa que também veio de uma infância difícil, que se superou, como que uma pessoa pode transformar essa referência, que muitas vezes ela não teve, e sair da dor, para conseguir partir para a ação? Porque esse é o maior desafio, né? Sim, nem todo mundo vai conseguir ter essas referências. E mesmo no começo, nem essas referências, elas estão claras para você. Eu falo hoje dessas pessoas, mas na época não você não enxergava claro assim. Eu já entendo melhor. Não que elas não tenham importância e valor delas como referência para mim. Mas imagine num vazio absoluto, em que ninguém é para você referência, em que ninguém confia em você, em que você esteja tomado de tal dor e de tal abandono, que ninguém seja uma referência para você. Onde eu busco referência? Se eu estou no deserto, quem está lá comigo? Ninguém vai com você para o deserto. No deserto, o seu currículo não serve de nada. No deserto, se você tiver amigos influentes, eles não podem te ajudar. Se você tiver uma conta bancária, não tem caixa para sacar. Se tiver, não tem o que comprar no deserto. No deserto, ninguém vai com você. Nem Deus. Porque Ele já está lá te esperando. Para mim, existe um momento na vida em que finalmente você entrega a sua vida a uma instância superior. Entende? E você olha e diz assim... Confia e tem fé. Confia. Não existe... Não é sem propósito. Como dizia Einstein, Deus não joga dados. Eu não estou aqui, não é desproposital a minha vida. Há um porquê que eu ainda não compreendi, um porquê, não a pergunta de por que fizeram mal por mim, mas há um porquê eu estar passando por isso, sobre um futuro do que eu vou fazer. E nesse momento é isso. Eu acho que Davi, por exemplo, tem um salmo que ele dá conta desse sentimento. Às vezes eu estava em casa bem revoltado, assim, mas Deus, como é que está acontecendo isso? Será que você não está vendo? Às vezes é comigo, às vezes é com a humanidade, eu pergunto, né? E aí eu entrei no meu telefone para pedir uma pizza. E aí, por GPS, o telefone localizou onde eu estava, sugeri umas pizzas ao redor. Meu histórico já sugeriu o sabor que eu queria. Eu pensei, poxa, se o Google sabe quem sou eu, que eu quero comer uma pizza, imagina Deus. É verdade. E aí eu lembrei de Davi, né? Eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em mim palavras. Então, no fundo, às vezes a gente está tomado de tanta dor que a gente não consegue nomear, que é uma coisa que na psicologia a gente chama de rotulagem emocional. Davi estava vivendo isso.
mesmo quando faltam em mim palavras. Ou seja, é tanta dor que eu não consigo dar nome a ela. Então tem hora que eu acho que é nesse momento que a gente encontra o sagrado. Aí, às vezes, mesmo tendo essa família incrível, ainda assim, esse sagrado é imprescindível na formatação do ser. A minha família me ofereceu esse contato com o sagrado. Para mim, foi muito importante como balizador da forma como eu construo a vida, né? Entender que a escala de valores ela é perene e é inegociável, independente do mundo e as corrupções diárias que ele me oferece. Independente do contexto que você está. Então, assim... isso é um valor muito forte. Né? E foi desse lugar. Foi também que daí. te tira do buraco, não? Tira do buraco, porque tem hora que você está numa... Você tem, nem sempre quem te ama está do teu lado para te socorrer, mas Deus está sempre. Então, esse movimento, essa conexão, né, que a gente precisa ter com Deus é fundamental, até porque um dia, mesmo os pais mais incríveis, um dia vão te decepcionar. Com certeza. E quando isso acontecer, a sua referência não vai ser, agora eu não me admiro o papai, eu vou ver agora fulano e tal na internet. Não, agora eu vou para o transcendente, para um pai que não oscila por ser perfeito, entende? E na infância é aquela coisa, né? A gente endeusa os pais. Na adolescência a gente desconstrói os pais. E na fase adulta você aceita os pais. Fala, caramba, eu entendi agora, né? Que e meu você pai... ama maduro, né? Sim, meu pai fez o que podia com o que ele tinha. Você diz assim, poxa, é um amor incrível, porque assim, agora, como é que esse homem com tanta dificuldade ainda ousou ser pai? Obrigado por você, com tanto medo, ainda assim me trazer para o mundo. E por terem, e muitas vezes nossos pais passaram por situações infinitamente piores do que a que nós passamos. Eu cantava uma música para os pacientes no consultório, que eles ficavam irritados comigo. Tava na queixa, porque papai, porque mamãe, papá. Aí eu vou cantar uma música de Djavan pra você, porque você só tá cobrando a conta, nunca viu o que foi possível ser dado. Que música é? Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Sabe lá, só eu sei as esquinas por que passei, só eu sei. Verdade. Seu pai um dia foi uma criança ferida, abandonada, pedindo um olhar de amor. Sua mãe também. Não fica só mãe narcisista, pai alcoólatra, fica mãe e pai possível. Exatamente. E isso também da pessoa ficar adulta, querendo que o pai e a mãe mude, né? A pessoa fica anos da vida gastando energia que ela podia estar investindo nela, na transformação dela, querendo mudar o pai e a mãe. Eu falo, gente, a gente não pode mudar ninguém. A única pessoa que a gente consegue mudar é a nós mesmos, não é, Rossandro? Qual que é a sua visão sobre isso? Exato, mas sabe que tem um ganho, né? Freud vai chamar de ganho secundário da doença. Sabe quando você vai jogar sair... a responsabilidade pro outro. Quando você vai sair, como é que ele... os pais vão sair para um Vale Night e tá com um bebezinho. Aí, você vai ficar com a vovó, ou a gente trouxe uma babysitter para você, ou uma babá. Aí que a criança começa a passar mal e vomitar. Aí os pais não saem. Ela aprendeu que a dor gera um ganho. Ganho secundário. Reforça o comportamento. Reforça o comportamento. Na fase adulta por que eu vou perdoar? Não vou perdoar, sabe por quê? Inconsciente é um processo, né? Se eu perdoar, quem eu vou culpar quando der errado? Vou ter que me autorresponsabilizar. Eu tenho que sempre ter meu pai ali para dizer que a culpa foi dele, a minha mãe para dizer que a culpa foi dela, o meu ex para dizer que a culpa foi dele, a minha ex que a culpa foi dela. Então, para que eu vou perder o meu álibi perfeito? Isso mantém a pessoa num lugar infantil, né? E aí muita gente não perdoa, não é porque não pode, é porque não quer perder esse álibi de terceirização de responsabilidade. E aí também nunca cresce. Esse é o preço. Você vai ter uma desculpa, mas nunca vai crescer. Exatamente. Você vai ter uma desculpa, mas nunca vai realizar. Você vai sonhar, mas só vai ver os outros construírem. Você vai ver a vida dos outros num sofá e morrer de ressentimento. E crescer dói. A gente tem que realmente olhar para as feridas e cuidar delas, né? Em vez de fugir delas. Nossa, que papo maravilhoso. Eu ficaria aqui horas conversando com você. É incrível ver o seu repertório. Inclusive artístico, né? Canta todas as músicas, meu Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Se você pudesse falar com a criança que você foi, o que você diria para ela hoje, Rossandro? Que ela tivesse paciência. Porque a vida não dá certo amanhã, nem depois de amanhã. A vida dá certo depois de muitas quedas, depois de muito choro. E quando você para de olhar as quedas e os choros como uma punição, mas como uma forja da alma. Maravilhoso, é isso mesmo. E aqui, para encerrar o nosso podcast A Infância Explica, a gente tem aqui o nosso baú da infância. Se você pudesse guardar uma lembrança da sua infância dentro desse baú, para nunca mais esquecer, qual seria? Então, eu coloquei aqui. É para dizer? É para dizer e falar para as pessoas, porque eu quero que você inspire-as. Infância com meu avô lendo Khalil Gibran para mim. E uma das passagens que ele mais gostava de ler para mim era assim, sobre a fé. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé
nem salta nem abraça, fica no escuro. Khalil Gibran, poeta libanês. Meu avô sempre recitava para mim. Que lindo, eu adoro Khalil Gibran. Obrigada. Aqui nós vamos guardar todas as frases de todos os participantes do nosso podcast. E, pessoal, para quem assistiu até agora, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com o pai, com a mãe, com o amigo, com as pessoas que você ama, porque todo mundo teve infância. Eu falo que nem todo mundo teve filhos, mas todo mundo teve infância. E o que acontece na infância não fica na infância. Obrigada, Rossandro. Foi um prazer enorme te receber. Todo meu. Obrigada.